Capítulo 19. O horror. Na cadeia, tudo pode sempre piorar. Depois da volta do Serginho, chegaram 3 novos presos para deixar a cela ainda mais lotada. Nessa, saiu um preso que era o Planaltina. Então, entre 3, saiu um, pelo menos, né? Na nova configuração, quem ficou com a catacumba foi o Sr. Mauro, um dos que tinha chegado. Mais conhecido, gente, como Smigol. Falando do Sr. Mauro, ao ser colocado na cela, ele disse que tinha hipoglicemia, diabetes, disse que não tinha o pâncreas e também que era um assaltante perigoso. Nós rimos, foi inevitável. Mas o Smigol se manteve calmo e sereno, como se o que ele falara ali fosse uma coisa notória. Dava para ver que ele era uma pessoa com pouca ou nenhuma saúde física, sabe? No dia que chegou, dei a ele uma bermuda, uma cueca e um pacote de bolachas. Ele ficou muito feliz, agradeceu, me chamou de... Quando eles me apresentaram como professor, né? Ele falou, o professor abençoado, né? Mais tarde, a gente chamou os agentes e disse que era errado, né? Trazer um preso naquelas condições para a cela. A gente viu o estado dele e falou, olha, você não devia estar aqui. Você devia estar acompanhado em um hospital, fazendo tratamento, e não vindo para essa cela aqui, que é para você inóspita. Você não consegue sobreviver aqui, né? Nessas condições, né? Mais tarde chamamos os agentes, sabemos que era errado deixar um preso naquelas condições, ele ia morrer ali dentro. O agente, ele mal olhou para o cara, falou que ia ver o que poderia fazer e desapareceu. De noite, Serginho contrariou o combinado que tínhamos feito. E, junto com a Agreste, preparou um molotov, né, um coquetel de comprimidos, bolachão, né, e suco de uva de caixinha, para chapar. Os caras gostam de ficar, né, no outro mundo ali dentro. Quando estava bebendo, eles ofereceram ao seu Mauro, que aceitou. A noite foi passando e, já de madrugada, acordamos com o Smigol falando que estava passando mal e precisava comer algo. O Gui deu algo a ele, um todinho e um pão, eu dei mais algumas bolachas, e o seu Mauro agradeceu a nós, agradeceu a Deus, todos voltamos a dormir. Quando amanheceu, ele queria mais comida. Dizia estar com muita fome, que precisava comer toda hora por conta dos seus problemas da hipoglicemia. A hipoglicemia é a taxa de açúcar cai, né? Cai demais, a pessoa fica tonta, fica cansada, porque o açúcar é como se fosse o combustível, né? E a hipoglicemia é como se a gente misturasse água no combustível. Seu organismo, sabe, você fica todo fraco demais, né? Quando vai baixando os níveis do açúcar, sabe? Dizia que estava com muita fome e que precisava comer por conta dos seus problemas. Os presos, né, ali a cadeia cheia, cara, a cela cheia, já ficaram contra ele. Mandaram o cara se virar, o Smigol alegou que sabia se virar na cadeia, que era um preso malandro e não era um rasgatanga não. Que logo ele conseguiria com seus comparsas desse uma fortalecida para ele, que era só ele ir pro sol que nós íamos ver. Então contou sua história, a história da sua prisão, né? Na rua de uma cidade satélite de Brasília, o Mauro havia roubado uma bicicleta importada de um rapaz. Ele pegou o cara andando com a mão, empurrando a bicicleta. Ele chegou no cara e maquinou o cara, sabe? Mandou o cara sair correndo e montou na bicicleta do cara. O cara também não sei porque ele tá andando de bicicleta, empurrando a bicicleta. Mas num bairro onde está cheio de ladrão, cara, tinha que estar em cima da bicicleta no cacete, né? Não passando ali a 1000 por hora. Para parar tinha que ser só um ônibus para parar o cara. Mas não, vai passando empurrando a bicicletinha lá, toda top. Com a mãozinha, né, cara? O Smigol já pensou, olha ali minha droga, né?
A hora que ele pegou a bicicleta, que o cara deu uma afastadinha assim, ele deu uns tiros pro cara sair correndo, né? Então eles estão andando de bicicleta e dando uns tiros, sabe? Saiu dando tiro para o alto. Em frente a um posto de gasolina, ele viu uma Saveiro estacionada com um cara sentado num banco do motorista. Já chegou maquinando o cara, com a arma, mandando o cara vazar, largou a bicicleta lá e entrou dentro da caminhonete do cara lá, do veículo do cara, e saiu vazado, cara. O cara tinha aquele controlezinho que desliga a caminhonete, desliga o carro, sabe? Que fica no bolso. O Smigel falou que rodou assim 1 quilômetro, o carro parou de funcionar, né? Ele pegou o revólver, tava no banco assim, pegou o revólver, pôs na carça dele, que mal dava conta, né, de segurar as carças, ele não tinha carça, estava amarrada, e saiu andando por rumo de uma padaria, e lá as padarias separam os carros assim, né? Ele já chegou, olha só o que ele fala. Largou o Saveiro e correu até uma padaria, aonde roubou o carro de uma mulher que estava parado logo em frente. Pôs a máquina, mandou a mulher sair, entrou no carro e ó, saiu com o pé na tábua no plano piloto. Por rumo ali do Ayrton Senna, do viaduto do Ayrton Senna, os polícias já atrás dele no camburão, ó. Em um dado momento, ele olhou para eles dois e viu a viatura seguindo ele, né, acelerada mesmo, né, e a viatura, umas 140 por hora, ele falou, no encalço dele, emparelhou com ele, né? Tá, e a viatura veio aqui, o policial daqui, ó, apontou a arma para ele e falou assim, ó, encosta, rapaz. E ele, ó, o policial foi zoom, ele pegou o carro e pum, na traseira do outro carro. Aí olha só, mostrou o dedo do meio aos agentes que, emparelhados com ele, davam ordens para parar. Acabou batendo o carro roubado na traseira de um carro que estava mais lento por causa do semáforo. Machucou o rosto e foi todo rebentado para a cadeia, todo inchado. Mal sabia bem as falas cadeieiras e tinha uma postura sistemática. Valoriza o respeito e, apesar de ser só pele e osso, cobrava que ele fosse mantido. Na saída para o banho de sol, todos nus, enfileirados, fiquei sem palavras ao ver o Smigel de costas. Quando eu olhei aquilo ali, eu falei assim, não, isso não existe, não. O Smigel é boi gordo perto desse rapaz aqui, ué, não tem condição. Você olha e só vê o esqueleto em pé. Aquela cabeçona e aqueles corpinhos com aqueles ossinhos chupados, assim, que você vê o desenho do esqueleto, da bunda, tudo. E uma escárie enorme, assim, com a ponta pulsante, bem no cóccix, cara, perto do cu. Foi assim, horripilante de olhar, sabe, cara? Quando eu falei assim que ele cobrava ser mantido, mantido é ajudar ele, que ele ia repor, né, cara? Fiquei com sempre falar. Smogo tinha uma ferida bem grande na visão da bunda, pelancas caindo por todo lado, uma visão horrível, sendo que o cara tinha só 40 anos. Na hora da chamada, o mesmo agente que tinha levado o Serginho embora da cela estranhou vê-lo ali de novo. Mandou o preso ficar parado e pediu explicações. Serginho disse que um superior agente tinha lhe trazido de volta para a ala dos coroas por ele ter mais de 40 anos. Mentiroso, safado, cara. O agente liberou ele para o pátio. Então o agente, conhecido da minha família, me mandou parar e perguntou o que havia acontecido. Respondi que ele simplesmente voltara para a cela. O parceiro não gostou nada de ouvir isso. Disse que não era garoto de leve trás e me liberou para o pátio. Por quê? Como é que ele tira um cara da cela e o outro põe ele de volta, entendeu? No procedimento, esperando o banho de sol começar, Serginho falou que eu ia foder ele com aquela história do bilhete. Reafirmei que meu bilhete foi só para pedir a minha transferência, né, e não para dele. Nem mencionei o nome dele, nem falei que a guerra era com ele.
O banho de sol passou e voltamos para a cela. 1 hora depois, os mesmos agentes que levaram o Serginho da outra vez surgiram na porta. E disse para ele: arruma suas coisas aí, preso, que você vai com a gente, Sérgio da Paz. Seria transferido para outra ala. Aí o cara responde assim, ó, o Sérgio da Paz, o Serginho: no bloco seu não vou não. O Serginho reclamou: você vai para onde eu quiser, cala a boca e sai logo, preso. O agente respondeu que, como o preso ficou enrolando para sair, o agente chamou mais 3. Um deles, cara, eu vou te falar, parecia um carro forte. Se colocou na porta. Quando eles abriram a porta, nós de procedimento assim, ó. O Serginho saiu de costa, com as mãos para trás, segurando as coisas dele. No que ele pôs o pé para fora, o grandalhão já deu uma mata-leão. Já deu a gravata nele aqui. Por quê? Os outros 2 agentes já dobrou as mãozinhas e ele levantou os pezinhos. No que ele levantou os pezinhos, um veio assim, ó, e tum, de um lado, tum, na costela, e por causa do abafa mata-leão aqui, ó, já foi levando ele. Levando ele engatinhando assim, os trem dele já ficou no chão e os caras, pum, 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 deu umas 4 ou 8 nele, só nas costelas, só escutava o O detento foi extraído da cela, algemado e depois no castigo 10 dias antes de ser transferido. Agora eu sabia que ele não voltaria mais. Ficamos livres do Serginho Ceboso finalmente. Depois da saída do Pardal, a cela ficou com a seguinte configuração: eu na jega de baixo, o JJ na jega do meio, o Aroeira na jega superior do lado de cá, o Gui na jega de baixo do lado de lá, o Samambaia na do meia e a Agreste na de cima. Na praia estava o Reinaldo, o Ceará e o preso novo, o Piauí. O Paulista e o Galego dormiam nas redes e o Mauro Smigol na catacumba, cela cheia. Smigol andava reclamando muito de sentir fadigas e tonturas. O Gui estava com a coceira sinistra. Numa oportunidade em que o chefe do plantão passou pelo corredor, pedimos a ele para levar o Smigol à enfermaria. Pedimos também para o Gui ir junto. Ele estava todo mundo com medo de pegar a coceira, né? Queríamos que os 2 fossem medicados. Assim seguia o cotidiano na cela 11 da ala A. Naquela altura, eu já tinha me acostumado com a cadeia, minha vida com a cadeia. Apesar de odiar o lugar, não sentia mais a mesma agonia por estar ali preso. Fiz da rotina no inferno a minha vida para não perder a sanidade. E com o fim da greve dos agentes penitenciários, aguardava ansioso a vinda da minha guerreira e das minhas manas. Fazia mais de 40 dias que não recebia visitas. Eu não tinha mais dinheiro, comida, cigarro, nada por falta das visitas. Me alimentava só com a xepa que a cadeia dava. Combinamos na cela que a cela seria usada como parlatório na próxima visita. Então a gente combina com os presos tudo, ou seja, eles têm que guardar as cuecas, guardar as coisas deles, né? Eu e o Agreste éramos os grandes interessados. Na vésperas deixamos o lugar um brinco. Eu e ele lavamos a cela, limpamos, né? Passamos perfuminho. Deixamos o lugar um brinco, providenciamos desinfetante, lavamos o piso com esmero. Arrumei a cama com os lençóis limpos e organizei minhas coisas para receber a visita da Nayara. Quando enfim chegou o dia, a Agreste acordou muito cedo. Ligou a lâmpada da cela e fez um tanto de barulho que conseguiu acordar a todos. Para cada reclamação que ouvia, ele insistia que já era dia. Mas o sol nem tinha aparecido no horizonte. Tava o breu e o cara naquela ansiedade. Ele é doente de ansioso, cara. Doente de ansioso.
Como o cara não ia desistir, né, daquela amolação, resolvi levantar e tomar meu banho também. Eu estava com um fetiche que queria realizar naquele domingo, doido para dar uma cruzada, não podia, né, só imaginando a Nayara, peladinha lá. Fui pro pátio e fiquei esperando a Nayara. Nayara chegou cedo, por volta das 10h30, nos cumprimentamos, cheio de saudade, né? Papapi. Já providenciei nossos nomes para ir para o parlatório. Aguardei apenas o Agreste voltar de lá e entrei com a minha companheira na cela. Nayara conheceu o buraco onde eu estava morando. Curiosa, ela olhou tudo e não podia deixar de se entristecer com as condições deprimentes do lugar, apesar de a gente ter limpado tudinho, né, gente? Mas não deixei ela desanimar. Fui logo tirando a roupa e... Ave Maria. Bom, vou dar um pause aqui. Fui logo tirando sua roupa. Eu tocava o corpo dela com muita vontade. Me deliciei com sua pele e seu cheiro. Quando o termômetro começou a subir, tirei de um lugar escondido algumas cordas e um pano. Amarrei minha prisioneira com as mãos para trás e amordacei ela com o tecido. Nayara no começo se surpreendeu, mas topou entrar na fantasia. Ela se retorcia na jega enquanto eu percorria seu corpo com minha língua, como um leão saboreando a presa. Falava palavras safadas no ouvido dela, que me guiava com seus gemidos de prazer. Então a possuída, forma mais selvagem possível seu corpo nu e dominado. Segurando o cabelo, beijando o pescoço, lambendo as costas, dando mordidas de leve. Entre paredes e grades, fizemos um amor louco na cela. Eu não podia perder nenhum minuto com tabus ou sentimentos tolos e dei tudo de mim. Senti uma corrente intensa de energia tomando conta do meu corpo. Quando ainda estávamos recuperando a respiração, o Pastinha passou na porta dizendo que tínhamos 5 minutos para sair. Tomamos banho juntos, nos lavando a 4 mãos. Foi uma manhã maravilhosa, com muito amor e tesão. Um dia ainda voltaremos a fazer sexo assim com fetiche. Tenho certeza disso. Retornamos para o pátio com as caras mais felizes do mundo. Minha irmã ainda não tinha entrado. Chegou poucos minutos depois. Jaqueline estava bem, mas sentia demais por eu permanecer preso apesar de todo o dinheiro gasto. Ela disse que o advogado me tiraria logo de lá, e a gente só podia aguardar. Nessa hora procurei acalmá-la, disse a ela que não precisava se preocupar tanto, que eu estava bem ali e que era suportável. Para vocês verem que a partir de um certo momento que você está ali naquela lavagem cerebral de vida, você muda a sua maneira de enxergar as suas coisas no mundo. O seu mundo diminui demais de tamanho e você passa a aceitar pequenas coisas pela vida, sabe? A sobrevivência já é algo bom. Então, na verdade, ali você só não tira só a pessoa, a cidadania dela, né? Tira ela da rua e tudo. Você cria um ser humano totalmente diferente de um padrão de ser humano, né? Totalmente. Queria que ela soubesse que eu poderia seguir que poderia seguir sua vida, esquecer um pouco dos meus problemas, né? Jaqueline e Nayara achavam que o novo advogado era sério, mas muito lento. Disseram que a família estava inquieta com a possibilidade de eu passar o fim de ano por ali. Nos despedimos, com elas dizendo que todos esperavam me ver livre antes do Natal. Na verdade, eu achava que se a juíza ainda não havia me dado o alvará, era porque realmente eu seria condenado, né? É porque eu ia ficar preso mesmo. Já não achava que eu ia ter liberdade. Já estava me acostumando com isso. No bloco 1, eu era bem quisto. Os presos faziam questão de me cumprimentar no pátio, me perguntavam sobre o cultivo de cannabis e principalmente pediam conselhos sobre seus dilemas pessoais. Muitos me escutavam pregando pelo corredor da ala nas horas do culto e viam que eu falava de Deus de uma forma mais simples. Às vezes, sem querer, me chamavam até de pastor. Foram quase 2 meses que passei na cela 11 mentalmente me preparava para ficar ali por mais tempo.
Entretanto, quando fiz 5 meses de prisão, aquele sentimento de urgência de sair dali voltou com tudo. Eu estava tentando me enquadrar, mas algo terrível aconteceu. Smiggle estava muito mal. Um agente do mesmo plantão que o meu aliado veio e cedinho na manhã o levou para o corral. É o procedimento padrão para ser encaminhado à enfermaria. Só que o plantão muda às 9 da manhã. Na troca de turno, ninguém se certificou de que ele, de fato, fosse encaminhado. Smiggle passou o dia todo no corró e não foi atendido na enfermaria não, gente. Voltou para a cela mais fraco ainda, porque nem comida tinha, reclamando muito de ter esperado tanto tempo lá. Ficou horas e horas sem comida, com dores no corpo e sofrendo ataques de hipoglicemia. Dava pena do senhor Mauro, eu fiquei morrendo de dó dele. Fiquei com muita pena dele. Ele era feio de doer, mas humilde e simpático. Eu tinha asco das suas feridas, expurgando, e evitava que elas se aproximassem de mim, sabe? Da minha jega, né? Ainda assim, deixei ele sentar na cama várias vezes para comer, né? Durante a faxina, sabe? Deixava ele sentar, colocava outro preso, né? Para não precisar ser ele naquele contexto cruel. Era muito difícil não discriminar. O que o seu Mauro Smiggle, né, mais precisava era de um amigo de verdade. E tentei o que pude nesse sentido. Me comunicava com ele pelo olhar, sorria para ele, acenava a cabeça, né? No banho de sol comprei bolacha, pacaia, né? Para ele, para o Mauro, né? Para o seu Smiggle, que enrolava e fumava um atrás do outro. Ele me ensinou a fumar semente de maçã, que é coisa que é bem errada, né? Faz mal à beça. Doei alimentos a ele. E ele mesmo de madrugada, né? Alimentos a ele mesmo de madrugada. Quando o Smiggle acordava, todos pedindo comida. Só não atendia se o pedido se repetisse poucos minutos depois. O mais normal ali dentro era não compartilhar o que se tem. Quem reclama, escuta em retorno que todo preso está sozinho na cadeia. Então, se você ficar ali de mimimi demais, que ela fala, você está sozinho aqui, rapaz. Tem seu pai e sua mãe aqui não, cara. Você está sozinho na cadeia, cara. Se vira. Se vira, velho. É um convívio insalubre demais para quem já não tem muita saúde, né? Tanto o cara não passou, que o cara não passou de 4 dias na cela. Como o Smiggle não tinha sido atendido na enfermaria, no dia seguinte pedimos para o agente para levarem ele novamente para lá. No fundo, acho que o pessoal queria mesmo era que ele fosse embora de vez, sabe, da cela. Não via muita sinceridade neles, né, nos presos, cara. Quando diziam que o preso precisava de uma enfermaria e não de uma cela. Ninguém o queria muito perto. Na madrugada do 3º para o 4º dia, né, o Mauro por ali tentou se levantar e caiu batendo a cabeça em um preso que dormia. Pediu desculpas e foi para o banheiro. Além de todas as moléstias já citadas, Mauro também sofria com as hemorroidas. No banheiro, ele se cagou inteiro e deixou o boi todo emporcalhado de bosta. Voltou todo sujo para a catacumba. Deitou e poucos minutos depois começou a murmurar como se estivesse passando mal, sabe? Isso segundo o Gui, que foi quem escutou. E não fez nada, né? Afinal, toda noite o Smiggle se queixava das dores. Quando o confere passa ao amanhecer, todos devem ficar sentados. Na manhã seguinte, os agentes passaram e o Mauro permaneceu deitado. Um dos presos disse ter visto ele se mexer e, na pressa, os agentes fizeram a contagem com ele estendido mesmo. Então voltamos a dormir. Todo mundo volta para a jega, né, para a cama. Fechei os olhos e visualizei o Smiggle de frente para mim, em pé,
sentado, né? Eu olhei assim, ele estava sentado assim na beira da jega, cara, e me disse: acorda, professor abençoado. Eu morri. Eu tinha sentido um estranhamento desde que ele me chamara assim pela primeira vez, professor abençoado. Parecia querer me mandar um recado. Parecia prever que estava nas últimas. Parecia fazer um apelo para ter algum amor e carinho em seus momentos finais. Fiquei pensando muito nisso depois do que aconteceu. Interpretei aquilo a partir das leituras que fazia da Bíblia e dos livros espíritas, né? Que eu era espírita demais. Pensando hoje, a impressão que eu tenho é de ter convivido já com o espectro de um ser e não com um homem de carne e osso. Me levantei na mesma hora, desci da jega, puxei a perna do Mauro e já senti o estado cadavélico. Tentei virar o corpo pela sua boca e ouvido e vi sair. Tentei virar o corpo dele, né? Peguei na perna, na parte assim da bacia dele e forcei ele assim, ó. E já vi sair uma mistura de água e sangue da boca, assim, meio da boca, do nariz, sabe? Então gritei, né? Acorda, acorda, cadeia. Bate na lata aí, porque o Smigol morreu. Tá morto. No que falei, o outro preso veio e checou o corpo, juntos gritando: seu polícia, socorra aqui, o preso morreu. Seu polícia, batendo na jega, né, cara? Levou uns 10 minutos até que os agentes vieram e viram, né? Viram ele deitado lá. O Mauro já não respirava mais. Tava com a sola do pé amarela já, sabe? Duro assim a pele. Mandaram os dois presos pegar ele, né? Enroscado assim no cobertor dele mesmo. E que era um colchão e um cobertor, né? Colchão bem fininho mesmo, como fosse um cobertor, porque ele era coberto com lençol, esse colchãozinho. E puxaram ele para fora da cela, né? O Smigol recebeu o seu alvará de soltura na forma da morte, coitado. Morte que o CDP propiciou, porque eles não escutaram o que a gente falou. Morte que o juiz da custódia poderia ter evitado, não evitou, evitando ele, levar ele para uma prisão e levar ele para uma prisão hospital, em vez de levar para aquela que eles levaram lá, que é insalubre, é impossível de um preso como ele sobreviver. Morte por descaso de um grupo de agentes que se mostrou indiferente ao estado de saúde do coitado. Nem estava aí os 4 plantão que nós chamamos, nenhum deles se mostrou interessado, cara. Morte que eu senti demais, sabe? Na noite anterior, o Smigol tinha inventado de fazer um miorado, coitado. Pediu pra gente: vamos fazer um miorado, gente. Tô com uma vontade de comer uma carne de uma mulher do guarda, assim, uma xepa boa. E nesse dia nós recebemos lá e preparamos, né? Fizemos, ó, fazer esse preparo aí do mexido, que o Mauro comeu, rapaz. Achou bom demais, sabe? O miorado da gente. Achou bom demais. Se deliciou, agradeceu muito. Agradeceu nós tudo nessa noite, sabe? Ofereceu cada um da cela, o miorado que ele estava comendo, mas fez para ele mesmo, sabe? Somente um preso foi humilde o suficiente para aceitar. Não, fui eu e me arrependo muito disso. Foi a última refeição. Era uma cela, uma ceia santa. Eu imaginei, né? Depois ele morreu. Escutei várias vezes a voz dele dizendo que estava no escuro. Eu deitado lá dentro da minha jega. Mas que ia esperar. Que não estava entendendo o que estava acontecendo. Tinha visões do seu corpo mirrando, sentado no chão. Seu corpo mirrado, sentado no chão da cela. Olhando em volta, perdido. Eu ficava vendo ele de tudo quanto é jeito. Pelo amor de Deus, sabe? Foi por 3 dias, gente. 3 dias eu ficava ouvindo e vendo o Smigol dentro da cela. O Smigol, muitas vezes de madrugada, que eu estava acordado assim, ó. Eu fechava o olho e falava, eu pensava no Smigol, ele falava assim: professor, eu tô sozinho aqui no escuro, rapaz. Eu não sei nada, professor. Eu tô aqui no escuro sozinho, rapaz. Você sabe que eu tô com medo? Ele falava de jeito comigo. Aí eu ficava pensando assim, falava assim, né, com o meu pensamento: Smigol, você está numa fase de transição, fica calmo.
Vai passar essas coisas aí, vai passar, cara. Fica tranquilo aí, ó, onde você tá mesmo. Fica calmo. Logo os atendentes vêm aí. Vou falar de jeito, como se tivesse alguma lógica, sabe? Tinha visões de seu corpo mirrado, sentado no chão da cela, olhando em volta, perdido. Por longos 3 dias vi o seu espírito pedir tabaco, comida, enquanto aguardava a partida, para onde quer que fosse. Quando comentava sobre isso com os companheiros, era como se eu dissesse uma heresia. Conflitos de crenças, vou fazer o quê, né? Que Deus o tenha em seus braços. Mauro. Este não foi um descanso isolado. Falo pelo que ouvi. Os presos contavam que na cela 6 do bloco 1, ala A, um preso teve uma crise de apendicite e os agentes não botaram fé, disseram que era mentira e que ele queria era remédio para vender. Deixaram o preso gritando a noite inteira, amanheceu morto. Em um outro caso, o preso do Corró gritava sem parar de dor na barriga. Dizia ser gastrite, os agentes fizeram de cego e surdo. Eu cheguei a ver esse preso no Corró vivo. Tinha uma aparência muito pobre, era magro, sem dente. Também vi ele morto no dia seguinte, sendo carregado por outros presos. Um absurdo de desumanidade, essa indiferença do sistema penitenciário frente à vida de um preso. Uma pessoa, né, que está ali dentro, presa. Estar imerso nisso me fez voltar a sofrer muito ali no CDP. Era selvageria dos presos e crueldade dos agentes. Todo dia, o dia todo. Na maioria das vezes, por motivo fútil. Gostaria muito de saber onde está o escrito que os agentes e os presos devem ser inimigos. Na minha cabeça não entrava também que os agentes passassem o dia tão sem opções de estudo no trabalho. A gente passasse os dias tão sem opção de estudo ao trabalho. Eu sabia que ao sair retornaria à minha vida, mas e aquele monte de jovens sem perspectiva? Existia alguma chance, existe alguma chance de eles pegarem um caminho alternativo ao crime quando forem libertados, passando pelo que eles passam ali dentro? Eles por acaso estão ali aprendendo algo diferente daquilo que os levou à prisão? Não. Estão aprendendo a violência, estão aprendendo a apanhar e ficar calado, apanhar e não reagir. Isso cria monstros, cara. Isso cria pessoas fortes, cara. Porque você tem que ser forte para sobreviver, velho. Você tem que ser forte, cara. Você aprende a ser forte. Lá fora é mamão viver. Lá fora é mamão viver, velho. Eles estão acaso por ali por algo diferente que os levou à prisão, mantendo as penitenciárias desse jeito que testemunhei. Será que estamos dando a oportunidade para um mundo menos violento? Ou estamos apontando a arma para os nossos próprios pés? Um princípio que assumi depois de viver essa experiência traumática foi de amar os meus inimigos, respeitar as pessoas. No CDP fui forçado a dividir um cubículo com os piores tipos que já conheci. Era óbvio que a maioria ali não teve as mesmas chances na vida que eu tive. Sorte a minha e agradeço a meus pais pela educação que me deram. Mas hoje tenho uma capacidade muito maior de tolerância e perdão. Todo mundo deveria ter direito a uma segunda chance, acredito eu. Será que aqueles que batem no peito para se dizerem cidadãos de bem são de fato solidários? Desejam somente o bem ao próximo? Ou o certo é só aquilo que nós próprios fazemos e mais ninguém? O importante é somente o que gira em torno do nosso umbigo? São reflexões que acredito que cada um deveria ter consigo mesmo e viver de uma forma coerente com as respostas que encontrar. Depois desses meses que eu dormi espremido, tomei banho gelado, defequei na frente dos outros, respirei gás de pimenta, troquei socos, sofri ameaças e, por fim, vi de frente a morte causada por descasos. Meu desejo é de ser ainda mais fiel a uma ideologia que se beneficia a todos, sem exceção. A vida de um não vale mais do que a vida de outro. Todo mundo
tem o seu valor. Não tem essa de que eu mereço mais ou mereço menos. É eu que tenho que viver isso e você não pode, sabe? Não tem isso que o sol nasce para mim sempre quentinho, para mim é sempre frio. Não tem isso que na minha vida não posso ter alegrias e você só tem alegrias. Eu não como, você não pode comer a carne e eu comer os ossos. Isso não existe. Isso não existe, nunca vai existir um mundo em que sejam felizes os seres humanos que comem a carne e dá os ossos para os outros comerem. Qual mundo que a gente pode ter um compartilhamento onde muitos comem e vivem e comemoram tudo só do melhor e outros são pisados, pisoteados, tem que comer o que sobra da boca dos outros, muitas vezes não tem o que comer. Muitas vezes sofrem humilhações que não tem tamanho no mundo para se aceitar, porque é muito pesado, mas vivem. Como é que a gente vai continuar vivendo no nosso Brasil tão desequilibrado, onde a gente vê tanta indiferença, tanto desequilíbrio? Eu não falo que o nosso país tem que ser um país comunista, socialista, não. Mas que o país tem que usar o dinheiro que a gente paga de impostos em benefício das pessoas, ele tem. E de uma forma que atenda as pessoas mais humildes, que precisam mais, pois a vontade de ser feliz, a vontade de estar alegre, a vontade de fumar, de comer, de dormir bem, não é diferente do pobre para o rico. De maneira nenhuma, a vontade é igual. É a mesma. A bravura dos homens que sofrem, a força dos homens que passam a humilhação, a capacidade de recuperação dos homens que sofrem a opressão é muito maior do que dos homens que são ricos e nasceram em berço de ouro. Precisam ter uma chance de usarem essa qualificação. As cadeias têm que mudar. Não pode deixar um preso morrer, gritar até morrer. Não pode bater tanto nos presos como estão fazendo. Não podem bater numa pessoa. Os presos têm que ter oportunidade de estudar, de praticar uma profissão, fazer alguma coisa dentro da cadeia. Vocês têm que dar maconha para o preso na cadeia. Vocês não podem deixar por conta livre do tráfico na cadeia. Não podem. Vocês têm que dar a maconha para o preso. Manter a calma, a tranquilidade e passar aquele inferno de uma forma pacífica. Vocês, quando prendem o preso, quando o preso, a sociedade recebe o preso na cadeia, coloca o preso na cadeia como se colocasse uma onça e ficasse cutucando ela com a vara. Vocês já viram o ditado, cutucar a onça com vara curta? É a mesma coisa, é uma escola. A cadeia é uma escola onde não tem professores. Somente alunos desorientados, aprendendo o que querem. O que lhe dão. E o que lhe dão na cela é violência. O que lhe dão é desprezo, é indiferença. Como que uma pessoa sai melhor da cadeia? A cadeia está lotada com milhares de presos, esperando para sair para a rua. Um dia eles vão saírem. Depois de todos os anos de opressão, tortura e sofrimento. O que a gente está plantando nas cadeias? Será que a gente vai colher isso que a gente planta? Será? O que a gente quer colher?